Filipenses capítulo 3, verso 12 ao 16, faremos a leitura e depois iremos orar. Filipenses 3, 12, diz assim: Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Oremos ao Senhor. Deus, nosso amado Pai, queremos dizer a Ti que é um privilégio estar em Tua casa, reunido com os Seus filhos, nossos irmãos em Cristo, comprados com o mesmo sangue. É um privilégio receber do Senhor a Tua palavra, a qual estamos diante de Ti agora, e clamamos que o Senhor fale conosco. Nos aproximamos desse livro com fé, crendo que ela é a Sua palavra, que transforma as nossas vidas dia após dia. Ela é o nosso alimento, é dela que nós precisamos para saber como viver nesse mundo, como, dia após dia, sermos santificados por meio do Seu Santo Espírito. É assim que o Senhor opera em nós e nós clamamos. Nós precisamos de Ti. Que o que nós leremos aqui penetre no íntimo do nosso coração, transformando todo o nosso ser, para que sejamos mais parecidos com Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Um servo do Senhor do passado, chamado John Newton, autor do livro Preciosa Graça ou Maravilhosa Graça, certa vez disse assim: Eu não sou o que devia ser, não sou o que quero ser, não sou o que espero ser. Contudo, eu não sou o que costumava ser, e pela graça de Deus, sou o que sou. Basicamente aqui está a essência do que nós vamos ver hoje no nosso texto. Se você não entendeu a princípio, espero em Deus que possa entender no desenvolvimento da nossa mensagem hoje. Paulo está falando aqui com os irmãos, logo após uma sessão onde ele combateu a heresia dos judaizantes. Nessa heresia, muitas pessoas ensinavam que era necessário cumprir a lei de Moisés para se obter a salvação, passando pelo ritual da circuncisão e cumprindo os mandamentos da lei. Se não cumprisse a lei, não poderia ser salvo, era o que essas pessoas ensinavam. E Paulo diz, olha, não é assim que a salvação é obtida, a salvação é pela fé em Jesus. Nós temos uma justiça não própria, mediante o que nós fazemos, não mediante as obras da lei, mas quando você confia em Jesus, tão somente e exclusivamente nele, Deus lhe imputa isso como justiça. Ele falou isso aqui também em Romanos capítulo 4. E agora ele está combatendo um certo ensino que havia também ao redor daquela igreja, tentando penetrar a igreja, sobre a perfeição espiritual. Pessoas que ensinavam que já tinham obtido a perfeição ou que era possível obter essa perfeição. E Paulo está rejeitando esse falso ensino. E ele começa a partir do versículo 12 a dizer que essa perfeição ainda não foi obtida, mas também nós prosseguimos continuamente buscando fazer a vontade de Deus, ainda que a gente não tenha obtido neste exato momento. Então no versículo 12, ele diz: Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, por Cristo Jesus. Então aqui ele usa três palavras que na verdade ele está fazendo um jogo de palavras. Na primeira expressão, quando ele diz, não que eu já tenha recebido ou obtido, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual fui conquistado. Ele está falando a mesma coisa em um jogo de palavras. Ele está dizendo, olha, eu ainda não obtive essa perfeição, mas eu fui conquistado por Cristo Jesus e eu vou buscar essa perfeição que não é exatamente neste exato momento, mas eu continuo lutando para fazer a vontade de Deus. É interessante que
nessa epístola, Paulo apresenta alguns paradoxos para nós. E eu já falei aqui que paradoxo é algo que é uma aparente contradição, mas não é uma contradição. Existe uma explicação. E nesse texto ele mostra algo bem interessante para nós. Ele diz, no capítulo 1, versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso aqui Paulo está dando segurança e convicção de salvação. Então ele tem certeza que aqueles irmãos eram salvos e que ele mesmo era salvo. Paulo diz isso no outro momento, quando ele fala que aquele que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia de Cristo, ou até a sua vinda. Então, Paulo carrega no seu coração essa certeza, essa segurança de que Deus irá preservá-lo e segurar ele firme nessa salvação até o fim, mas aqui no capítulo 3 ele diz, prossigo para o alvo, eu busco conquistar aquilo para o qual também fui conquistado. Então a ideia é, ele tem segurança em Deus que a salvação está garantida, e isso não é equívoco de maneira nenhuma. Na verdade nós devemos ter essa segurança, nós devemos ter essa convicção. Mas ao mesmo tempo que nós sabemos que Deus garantiu a nossa salvação, estamos preservados até o fim, aquele que começou a boa obra vai completar, nós lutamos dia após dia. Você luta, peleja, sabendo que Deus te preserva, que você não vai se perder, confiando no Senhor, mas ao mesmo tempo você luta, você se esforça, você se empenha. Eu estou falando isso porque tem pessoas que acham que dizer que a nossa salvação está garantida e preservada e segura em Deus afasta das pessoas a responsabilidade de continuar lutando. Ora, se eu já estou salvo, eles dizem, então eu vou fazer o que quiser. Não, Paulo não é assim. Paulo diz, eu estou certo que aquele que começou boa obra vai completar. Por outro lado, eu continuo trabalhando, eu continuo lutando, eu continuo me empenhando para que essa salvação seja desenvolvida e executada dia após dia. E aí, nós olhamos para o exemplo do apóstolo Paulo. Quando nós pensamos em perfeição, nós normalmente, o mais perto que nos aproximamos disso, com exceção de Jesus, é claro, é do apóstolo Paulo. Se você pensar, o exemplo espiritual de homem e mulher mais firme e maduro que você pode se lembrar, você vai dizer, o apóstolo Paulo, até mesmo de toda a Bíblia, é o homem que fez de tudo, pregou o evangelho, plantou a igreja, escreveu carta, é o homem que sofreu por Jesus, foi perseguido até a morte, é o homem que sabia sofrer e passar por abundância. Em tudo ele dava glória ao nome de Deus. Normalmente nós pensamos como Paulo, como sendo essa pessoa, uma das pessoas mais maduras na fé cristã, e de fato era. Mas ele traz essa perspectiva bem interessante para nós. Ele diz, não obti ainda a perfeição. O que é que isso nos ensina? Não há ninguém perfeito dentre os cristãos. Na verdade, as pessoas acham que nós somos os certinhos, mas na verdade nós somos os únicos nesse mundo que reconhecem que somos os errados, que somos pecadores, que precisamos do perdão de Deus. Enquanto os outros dizem, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sou uma pessoa boa, nós dizemos, não, eu não sou bom, eu preciso do perdão de Deus, eu preciso da graça. Eu não sou perfeito, eu sou falho, eu sou pecador, eu tenho vários erros. Isso passa por Paulo, isso passa por mim e por você. Até mesmo a pessoa mais espiritual que você conhece tem suas falhas. Isso é bem notório para nós, porque o maior servo de Deus é apenas um pequeno servo aos pés do Senhor. Porque na verdade, a única pessoa perfeita, e aqui traz brilho nos nossos olhos, é Jesus. Ele é o único que recebe toda a nossa admiração e adoração por ser aquele que nunca falhou. Você pode olhar de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar falha em todos, inclusive você lê alguns registros na Bíblia. Porém, você não vai encontrar falha em Jesus. Isso é maravilhoso para nós. Nós buscamos nos parecer a cada dia mais com o Senhor Jesus Cristo. Você pode olhar para o seu pastor, não é perfeito, cheio de falhas, pecados e erros. Você pode olhar no espelho e você vai ver um pecador cheio de falhas e erros. Mas você pode olhar para Jesus e não vai ver falha alguma. E é nele que nós devemos imitar, é nele que nós devemos nos espelhar e prosseguir a nossa corrida olhando para ele. Paulo usa aqui terminologias de uma corrida. O nosso alvo é a maturidade cristã. É esse o objetivo que nós temos que estabelecer. E é um processo. Quando ele fala assim, prossigo para conquistar,
mostra que é uma luta contínua. Essa é uma característica da nossa vida cristã. Não é algo pontual, é hoje e acabou. Não, é hoje, amanhã e depois de amanhã. Você está constantemente nessa luta, nessa corrida, nessa batalha para se aperfeiçoar, se desprender das suas falhas, dos seus pecados, dos seus erros e se parecer cada dia mais com o Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para o versículo 13 de Filipenses, capítulo 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então Paulo traz essa perspectiva. Ele não era perfeito. E agora a ideia, a imagem, a alusão, a analogia que ele traz é de um corredor. Você já assistiu alguma corrida? Uma maratona? Pensa, por exemplo, na corrida de 100 metros. Aquela que o Usain Bolt fazia nas Olimpíadas. Ele fazia em 9 segundos e pouco. Se ele está correndo e olha para trás, o que acontece? Ele pode cair, pode perder velocidade e muito provavelmente pode ser ultrapassado. Paulo traz a imagem de uma corrida que se você olha para trás, você vai acontecer com tudo isso. Você vai perder velocidade, você pode cair, você pode tropeçar, você vai perder o seu foco, você vai se distrair. Então, a ideia aqui é exatamente essa, você tem que correr olhando para o prêmio, sem cessar. Inclusive é esse prêmio que vai te motivar a correr. No momento da corrida, a imagem que Paulo traz aqui é uma corrida, você vai se afadigar, vai se cansar, vai se esgotar. Você vai se sentir desanimado, você vai se sentir tentado a parar. Imagina que você está correndo, não sei quantos aqui de vocês já correram, ou qualquer outro esporte que seja. No percurso, na caminhada, no processo, tem momentos que você quer parar, porque o seu corpo já não quer mais. Você quer simplesmente repousar e descansar. Só que se você olha para o seu prêmio, para a sua recompensa, você encontra motivação para continuar. E aí está o grande diferencial. Se você não se lembra por que você está fazendo aquilo, quer seja uma corrida, quer seja qualquer tipo de exercício, e aqui eu estou falando no esporte, porque a analogia que Paulo traz é essa, mas eu estou falando obviamente da nossa vida cristã. Por que você corre na vida cristã? Por que você continua caminhando e lutando? É olhando para o alvo, olhando para a sua recompensa. E sua recompensa é a vida eterna com Jesus Cristo. Então, ele diz isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. As coisas que para trás ficam, ele já acabou de mencionar no capítulo 3, refere-se tanto aos seus títulos, ao seu currículo, às suas credenciais. Enquanto aqueles judaizantes davam muito valor a rituais judaicos, à circuncisão, a cumprir a lei e coisas desse tipo, Paulo diz, olha, eu sou nascido eu fui circuncidado ao 8º dia, nascido da tribo de Benjamim, tenho todas as credenciais que eles exaltam, mas isso aí para mim não vale nada, é esterco, jogo fora, deixo para trás, ficou no passado, não considero como de alto valor. Eu olho para Cristo, continuo caminhando. Isso se aplica a nós da seguinte forma, esquecendo das coisas que passaram em nossa vida, não nos apegando ao nosso passado, deixa o passado no passado, passou, já era. E isso se aplica não apenas aos títulos, rótulos, ao currículo, a coisas importantes que você tinha, mas também, ao que o próprio Paulo fala em certas ocasiões, aos seus pecados. Paulo não ficava lamentando de forma a se abater por conta dos seus pecados. Nós sabemos que ele cometeu muitos pecados, ele perseguiu a igreja, ele fala isso e é registrado no livro de Atos. Mas ele diz, olha, apesar dos meus pecados, eu continuo caminhando, eu continuo correndo. Eu não vou passar toda a minha vida lamentando o que eu fiz. Eu não vou passar toda a minha vida, desperdiçar os próximos dos meus anos lamentando o que eu errei. Pensa, por exemplo, se você cometeu pecados em certos anos da sua vida, mas você ainda tem mais 30 anos para viver, e você desperdiça os 30 anos lamentando o que você fez no passado. Agora, não são mais 5 ou 10 anos que você errou, soma os 30 do futuro que você simplesmente jogou fora por conta do passado. O passado passou, é isso que ele está nos ensinando. Deixa o passado no seu devido lugar, vamos correr para o alvo.
Essa lição é ensinada também pelo próprio Senhor Jesus, lá em Lucas, capítulo 17, versículo 32. Vamos ler o versículo 31 só para contextualizar. Lucas 17, 31. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, o Senhor Jesus está falando de um tempo na escatologia, nos últimos tempos, mas o princípio aqui, com essa lição que ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Olha que ensino muito rico. Ele está falando para um público que conhece o Antigo Testamento. Quem foi a mulher de Ló? Vocês lembram? O que é que ela fez? Olhou para trás. E o que aconteceu com ela quando ela olhou para trás? Virou estátua de sal. Você imagina que Deus estava salvando Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra, uma cidade de pecado, uma cidade de destruição. Deus fala, olha, eu vou derramar juízo sobre essa cidade. Aquela mulher sendo retirada junto com a sua família, olhou para trás, isso simbolizava que o seu coração estava lá ainda. Esse ato de olhar para trás mostra o seu interesse nas coisas que ficaram no passado. E nós podemos, muitas vezes, em nossa vida, olhar para trás dessa forma. Olhar para trás, dentro do que Paulo tem nos ensinado, e que o Jesus nos ensinou, falando da mulher de Ló, é justamente trazer o nosso coração para as coisas do passado. Quer seja até mesmo coisas não pecaminosas, como os títulos e status que Paulo acabou de mencionar em Filipenses 3, ou coisas pecaminosas, coisas que desagradam a Deus, coisas que atraem o nosso coração, e às vezes nós olhamos para trás. E o que Paulo está dizendo é, devemos deixar o que passou lá atrás. Quando Jesus chega na sua vida, ele faz tudo novo. Nós somos nova criatura, devemos caminhar sempre olhando para frente. Você já testou dirigir olhando para trás? Faça um teste, que seu carro vai quebrar, vai bater. Pois é. Então, se você caminha a sua vida cristã, você deve olhar para frente, olhando para o alvo. E o foco é sempre Jesus Cristo. Não olhe para o passado, não olhe para os seus erros, não olhe para aquilo que te atraía antes de Jesus. Não olhe até mesmo para possíveis status, títulos ou coisas que você tinha antes de Jesus. Olhe somente para Cristo e continue caminhando, continue correndo. Ele é o nosso alvo. E aí nós vamos lá para Filipenses capítulo 3, versículo 14. Filipenses 3, verso 14. Paulo diz, prossigo para o alvo. Essa palavrinha é bem interessante para nós. O que é que significa alvo? Alvo significa meta, objetivo. Falamos um pouco disso hoje pela manhã na Assembleia. Traçamos metas estruturais. Nós temos metas, nós temos objetivos, nós temos alvos onde a gente quer chegar. Imagina que você tem um alvo e você tem uma flecha, um dardo para jogar. Você quer atingir aquele alvo. A ideia é exatamente essa. E Paulo está dizendo, prossigo para o alvo. Paulo era um cristão focado. E eu faço a pergunta para você. Você tem foco, você tem metas na sua vida cristã? Quais são hoje os seus objetivos espirituais? Normalmente, em ocasiões de novo ano, nós temos a oportunidade de refletir sobre a nossa própria vida. O que é que você fez nesse ano? Como você cresceu na fé? Como você amadureceu? E o que é que você tem como objetivo para 2023? Você tem metas, como Paulo diz, você tem alvos, você prossegue para o alvo. Qual é o seu alvo? Você tem objetivos espirituais e nós devemos considerar sobre isso. Tem uma fábula, uma ficção infantil bem interessante, que diz assim: Alice pergunta para o gato, você poderia me dizer, por favor, qual o caminho para sair daqui? Disse o gato, depende muito de onde você quer chegar. Alice disse, não me importa muito onde. Nesse caso, não faz diferença por qual caminho você vá, disse o gato. Desde que chegue a algum lugar, acrescentou Alice. Esteja certa de que isso ocorrerá, falou o gato, desde que você caminhe bastante. O que é que nós aprendemos com essa breve conversa de uma ficção infantil? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho, o caminho não importa. Caminhe para qualquer lugar que você vai chegar em qualquer lugar. E você deve pensar hoje, quais são as suas metas na vida cristã? E principalmente,
Nós devemos ter metas em todas as esferas da vida. Quais são as suas metas profissionais? Quais são as suas metas a nível de família? Suas metas estruturais? O que é que você quer construir para a sua vida? Onde você quer estar nos próximos anos? Mas principalmente, meus irmãos, o que é mais sagrado e importante, quais são as suas metas espirituais? O que é que você deseja para você daqui aos próximos anos a nível de vida cristã, de vida com Jesus? Você já refletiu sobre isso? Paulo diz, prossigo para o alvo. Paulo sabia muito bem onde ele queria chegar, ele tinha metas, ele tinha objetivos. E ele diz, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então aqui mais uma vez ele traz esse paradoxo, o prêmio da soberana vocação. O que é a soberana vocação? Vocação é chamado. E qual é o chamado? O chamado de Deus para nós é a salvação. Ele fala disso aqui em outros trechos da Bíblia. Então Deus nos chamou para a salvação e essa vocação, que é o chamado de Deus para a salvação, é soberana. Deus soberanamente, conforme o seu arbítrio e a sua vontade, escolhe nos salvar e nos salva, pelo seu poder, pela sua palavra, pela sua graça. Mas nós continuamos prosseguindo, buscando esse prêmio. É algo maravilhoso que Deus nos promete em sua soberania e graça, mas nós temos isso como recompensa. E no versículo 15, ele diz, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Aqui ele carrega um pouco de ironia. Vocês que estão dizendo que são perfeitos, devem reconhecer que não são perfeitos. Ele acabou de dizer, tenhamos esse sentimento. Qual o sentimento que ele acabou de dizer? Nós não somos perfeitos. E essa palavra aqui, perfeito, comunica a ideia, no idioma que o texto foi escrito, de maduros. Então, todos que somos maduros, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também Deus vos esclarecerá. Então, essa é a maturidade na Bíblia, é você compreender em que passo você está na caminhada cristã, à luz da palavra de Deus. Maturidade na Bíblia não diz respeito à experiência, não diz respeito a anos de vida, não diz respeito a ter feito muitas coisas aqui. Maturidade na Bíblia é conhecimento e prática da palavra de Deus. É você conhecer o que Deus diz aqui e colocar em prática na sua vida. Isso é maturidade. Então, imagina, por exemplo, que você vê uma pessoa com muitos anos de estudo, muitos títulos acadêmicos, uma pessoa que tem bastante estudo e reconhecimentos, doutor, pós-doutor, etc. E tem um outro que não tem tanto estudo assim, mas é um senhor de idade avançada, com muita experiência, que conhece muito da vida, que já viveu bastante e que sabe algumas coisas em termos práticos. Pergunta, à luz da Bíblia, qual dos dois é o maduro? O que é que vocês acham? Primeira opção ou segunda opção? Resposta, não necessariamente nenhum dos dois, porque a maturidade não está nessas características que eu listei. A maturidade está em conhecer a palavra de Deus e praticar. E se você tem uma pessoa que não tem muitos anos de vida, não tem muitos títulos acadêmicos, mas conhece a palavra de Deus e pratica, essa pessoa é a madura à luz da palavra de Deus. Então, quando Paulo diz, todos somos perfeitos, esse perfeito, como eu disse, essa palavra no idioma que a Bíblia foi escrita, comunica a ideia de maturidade, é pensar de acordo com a palavra de Deus. Todos que, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento que ele acabou de falar no texto escrito, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. E aí ele continua dizendo, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então é bem interessante que ele diz, olha, qual é o conhecimento que vocês já têm? O que é que vocês já alcançaram? É o Evangelho, é o conhecimento de Deus, é o que você conhece a partir das Escrituras Sagradas. Então vocês devem andar de acordo com o que vocês já alcançaram. A maturidade é você colocar em prática o que você já conhece. É muito interessante essa dinâmica da vida cristã. Então, basicamente, a sua vida deve ser conhecer a Deus por meio da sua palavra e colocar em prática esse conhecimento. Aonde? Em tudo, todas as esferas da sua vida. Isso é maturidade. Por que você faz o que faz? Porque assim Deus diz, e eu quero viver de maneira que agrade o meu Senhor. Por que você pensa dessa maneira? É porque Deus diz dessa forma, eu quero agradar o meu Senhor. E porque você fala essas coisas, porque você se comporta assim, porque você sente dessa forma, é porque Deus diz assim, eu quero agradar o meu Senhor. Tudo é pautado e direcionado pela palavra de Deus, é o que o provérbio diz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esse temor do Senhor é você conhecer a Deus e viver de acordo com o conhecimento dele. Então, isso aqui é exatamente a maturidade à luz da palavra de Deus. Nós vamos, esse texto muito breve, apenas
5 versículos, traria algumas lições para as nossas vidas. A primeira, que eu já falei um pouco dela, e agora nós vamos nos delongar um pouco mais. Estabeleça metas espirituais. Eu disse que é importante estabelecer metas em várias áreas da vida. Eu falei sobre o trabalho, sobre a sua família, metas a nível de patrimônio, você construiu algo ao longo da sua vida, tudo isso é importante, tem o seu valor. Metas a nível de formação, você melhorar a sua formação para melhorar de emprego, tudo isso tem a sua importância. Mas a principal meta, meus irmãos, que nós devemos ter, todos nós, eu digo todos nós, porque garanto para você com certeza, não tem ninguém aqui perfeito. Então a principal meta que nós devemos ter, devem ser as nossas metas espirituais. Você tem algo que você pode dizer assim, que você não precisa melhorar em mais nada, que você já é perfeito, que você já está completo? Se você já chegou nesse nível, você já pode ser arrebatado. Você não tem mais nada o que fazer aqui nessa terra. Mas nós precisamos melhorar. Paulo reconhece isso. E nós devemos reconhecer isso também. Então eu faço as seguintes perguntas para você responder somente na sua mente. Em que você tem falhado? Em que você precisa melhorar? Em que você pode se aperfeiçoar mais para Deus? Você deve refletir nessas questões como sendo algo que você entrega como um sacrifício de louvor a Deus. Ou seja, Senhor, em que eu tenho falhado? Em que eu preciso me corrigir? Não precisa falar com ninguém, nem com a pessoa mais íntima, próxima de você, talvez o seu cônjuge, não precisa falar. Fale com Deus, a sós, você, se Deus te conceder esse tempo à noite, e pondere sobre o que você pode estabelecer como metas para você melhorar. Como eu disse, todos nós aqui temos algo a melhorar. Quando eu digo que você tem que melhorar, não estou dizendo que você é tudo de ruim, não é isso. Todos nós precisamos melhorar. Todos nós, como Paulo diz, prossigo para o alvo, não ao que conquistei ainda, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual fui conquistado. E você pode pensar, como é que você quer estar? E aqui lembre-se, eu estou falando espiritualmente, a nível de vida cristã, de caminhada com Jesus, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 ou 30 anos. Um grande equívoco que nós podemos cometer é simplesmente viver. Os anos passam e a gente não reflete, não raciocina, não pondera e não estabelece metas sobre nada. E no final da vida pensa, poxa, eu queria ter feito diferente. É porque você não pensou nisso antes, mas você deveria pensar. O que é o que eu quero estar daqui a 1 ano? Como eu disse, por exemplo, você já leu a Bíblia toda? Que tal se você ler a Bíblia toda no próximo ano? Que tal se você se dedicar a conhecer mais, memorizar mais alguns textos bíblicos? Que tal se você se dedicar a algumas atividades direcionadas especificamente para fazer o nome de Cristo conhecido? Eu não sei, é você e Deus. Eu não estou aqui dizendo o que você vai fazer. Eu não sou desses pregadores que traz revelações de não sei quantas. Não, você e Deus sozinho com a palavra do Senhor. Deus vai trazer iluminação ao seu coração, eu creio nisso. Não cabe a mim aqui dizer o que cada um vai fazer, mas pense nisso. Como é que você quer estar espiritualmente daqui a 30 anos? Eu sou jovem, mas eu quero ser um velho referência de palavra de Deus, poder ensinar aos mais jovens. Eu estou falando isso porque nós devemos almejar isso, conhecer mais e mais da palavra de Deus para poder servir com conselhos, com palavras, para dizer assim, ó meu irmão, o que eu conheço da Bíblia para você é isso. Nos esvaziar de nós mesmos e dar mais palavras que vêm de Deus e não de nós. Esse é o nosso dever, essa é a nossa atribuição, conhecer mais textos bíblicos, memorizar. Eu aproveito a oportunidade para compartilhar uma meta, colocar assim, espiritual, que eu tenho, que tem demorado de ser arrastado há anos, mas quem sabe, se eu me empenhar e Deus me conceder a graça, eu possa conseguir. Uma meta que eu estabeleci, eu não lembro exatamente em que ano, foi de memorizar esse livro, Filipenses. Eu consegui memorizar o capítulo 1, eu não estou falando nada disso para me gloriar, tudo pela graça de Deus, mas estou querendo dizer assim, é continuar lutando, continuar caminhando. E se eu continuar disperso, porque já tem alguns anos que eu não consegui concluir, que eu venho procrastinando essa meta que eu estabeleci para mim mesmo, eu não vou conseguir. Então, você deve lutar, se disciplinar e buscar, na dependência do Senhor, colocar em prática aquilo que você estabelece como alvo para você. Tem pessoas que eu conheço, eu só estou dando um exemplo, eu não estou dizendo que suas metas têm que ser todas de memorização, mas eu conheço pessoas que memorizaram o livro de Efésios. Tem um irmão que eu conheço que memorizou o Salmo 119.
Isso é meta. Eu quero fazer isso. Eu quero guardar esse texto no meu coração, na minha memória e colocar esse texto em prática. E você luta dia por dia clamando a Deus. Deus me ajuda. E aqui mais uma vez, não estou dizendo que a sua meta deve ser memorização. Talvez a sua meta possa ser ler a Bíblia, possa ser conhecer mais louvores, possa ser falar de Jesus no seu trabalho, para uma pessoa. A sua meta pode ser, não sei, é você e Deus. Mas você entendeu aqui que você não pode ficar parado. O tempo passar e você não saber onde você quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, você vai chegar em algum lugar. Mas é onde a maré te levou. Talvez esse lugar não seja o lugar que você desejasse. Então você deve ser como Paulo, prossigo para o alvo. Qual é o seu alvo? Quais são as suas metas? E dentro desse contexto, você deve celebrar e comemorar pequenos avanços. Por exemplo, vamos supor que você estabeleceu como meta para 2023 ler a Bíblia toda. Então você vai ler, o cálculo é 3 capítulos por dia. Você conseguiu fazer isso durante um mês? Que maravilha! Comemore, celebre, compartilhe a sua alegria. Isso nos motiva, isso nos dá gás, isso nos dá combustível. Então, comemore pequenos avanços, celebre, reconheça que Deus tem te ajudado nos pequenos degraus. Eu vou dar um exemplo que não é necessariamente em um âmbito de caminhada e luta, mas no momento que Timóteo estava na UTI, vocês se lembram bem, eu comemorava pequenos avanços. Ele respirava por um tubo, teve um momento que diminuía o oxigênio que era oferecido, aí depois não precisou mais do tubo. Ele continuava na UTI, mas eu estava muito feliz, porque ele não precisava mais do tubo. Depois ele saiu da UTI e foi para a enfermaria, eu fiquei muito feliz, ele ainda estava internado no hospital, mas eu estava comemorando. Depois ele recebeu alta e vocês se alegraram junto conosco. Então a vida cristã é assim, você vai se alegrando com pequenos avanços, você tem uma longa escadaria para subir, mas a cada degrau, a cada passo você celebra, e você vê a mão de Deus te ajudando. É o que Paulo falou no capítulo 2, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, faça, lute, trabalhe, porque é Deus quem impõe em vós tanto querer como efetuar, é Deus que te ajuda, é Deus que te capacita, é Deus que te dá a sustentação que você precisa, você não consegue sozinho. Se você tentar pelo seu próprio poder, pela sua força, você não vai conseguir, isso é uma certeza, mas na dependência do Senhor, você consegue, e Ele tem os braços estendidos para te ajudar, Ele quer te ajudar, então conte com a sua ajuda, com o seu apoio, para colocar em prática as suas metas e os seus objetivos espirituais. Próxima lição, extraída aqui do nosso texto. Não fique preso ao passado. O que você fez de errado, passou. A sua identidade não é isso. Não é o que está lá no passado. Você hoje é uma nova criatura. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 5. Diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aqui está a sua história. Você está em Cristo, tudo antes de Jesus já passou. Não viva lembrando do passado, não viva pensando como era a sua vida antes de Jesus. Claro que você pode relembrar apenas a nível de glorificar a Deus pela transformação que Ele fez na sua vida. Paulo falava sobre isso, eu era um perseguidor da igreja, eu era com essas características aqui, mas Deus me transformou e você pode fazer isso. Mas você não deve pensar no passado com afeições e os olhos fixos no passado, como a mulher de Ló, como o seu coração estivesse ainda inclinado para as coisas que já passaram. Foque no alvo, e o alvo é Jesus. Toda a sua caminhada cristã deve ser assim. Um servo do Senhor do passado, chamado Agostinho de Hipona, certa vez caminhava pelas ruas e ele ouviu uma mulher gritando: Agostinho, Agostinho. E quando a mulher ia gritando e perseguindo ele ia acelerando o passo, porque ele não queria encontrar a mulher. E ele ia mais rápido e a mulher acelerando o passo para encontrar ele. E ela gritando: Agostinho, Agostinho. E ele nada de olhar para trás. E aí então ela disse: Agostinho, eu sou aquela. Ele olhou para trás e disse: mas eu não sou mais aquele. A nossa realidade é essa. Aquele eu que cometeu tudo aquilo, aquele você, ficou para trás. Já morreu, está na cruz com Jesus. Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Você não é a mesma pessoa antes de se encontrar com Jesus. Este eu que era, passou, ficou para trás, já morreu. Está numa cruz, na cruz de Jesus. Hoje você é nova criatura, tudo se fez novo. Você nasceu de novo. Isso é maravilhoso.
Nós não devemos nos apegar às coisas que ficaram para trás. E a nossa próxima aplicação, que também extraímos aqui desse texto de Filipenses, capítulo 3, que nós devemos continuar lutando para crescer espiritualmente. Uma característica da vida cristã é ou deve ser uma crescente contínua. O que é uma crescente contínua? Imagina uma ladeira infinita que você sobe e nunca para. Só que se você para como um carro sem freio, ele desce. Ou você acelera e sobe, ou você para e desce. Então a vida cristã é assim. Você não fica estagnado. No momento que você está estagnado, você está retrocedendo. Você não para na fé. Você retrocede na fé. Então, quando eu digo que é uma crescente contínua, é como subir uma ladeira sem fim, que você sempre tem que crescer, sempre tem que crescer. Então, imagina que Deus te colocou aqui nessa terra hoje, e até o final da sua vida, que você não sabe mais quantos anos Deus vai te dar, Ele quer que você cresça espiritualmente todos os dias. Em termos práticos, significa que você deve, amanhã, se tornar mais parecido do que hoje com Jesus, e depois de amanhã. E as suas falhas irem, ao longo do tempo, desaparecendo, sumindo. Obviamente que ninguém chegará à perfeição somente na vida eterna, mas deve ser natural que amanhã você não se encare ainda os mesmos erros que você encara hoje. Por quê? Porque você se fortalece na fé, você se amadurece, você ganha força. Imagina, por exemplo, no esporte da musculação, quem aqui já teve alguma experiência com academia. Você passa algum tempo fazendo exercício físico. O que deve acontecer é que o peso que você carregar hoje não deve ser o mesmo peso que você carrega daqui a um mês. Daqui a um mês você vai ter mais força para carregar mais peso, e a vida cristã é mais ou menos assim. O que você tem como seus desafios hoje, suas fraquezas hoje, devem ser superadas. E você deve superar, obviamente, no poder de Deus. Eu estou dizendo a mesma coisa em perspectivas diferentes. Você luta, você se esforça, você batalha, sempre na dependência do Senhor. Não estou aqui apelando para dizer que depende somente de você. Depende de você, dependendo de Deus. É Deus quem te capacita. Então nós temos esse dever. E isso, às vezes, pode ser algo cansativo. Porque você já parou para pensar que a vida cristã é uma guerra que nunca cessa? Você se imagina na guerra como um soldado. Só que você, como um soldado, espera o momento de voltar para casa e descansar. Depor as suas armaduras, as suas armas e descansar. Mas a vida cristã é uma guerra aqui nessa vida que só vai acabar quando você morrer ou quando Jesus voltar. Dia e noite, acordado ou dormindo, essa guerra está acontecendo. Essa guerra é uma luta contra o diabo, é uma luta contra o mundo, é uma luta contra a nossa própria carne. Você pode até mesmo estar dormindo sendo tentado com as inclinações do seu coração. Então essa guerra nunca cessa, só cessará com a morte ou com Jesus nos levando. É uma guerra que não cessa, sem trégua. Você deve sempre lutar, nunca baixar as guardas, nunca baixar as suas fortalezas, sempre continuar se esforçando. Dormindo ou acordado, sempre você está nessa caminhada. Você deve sempre se manter vigilante, sempre deve se manter atento nessa luta, nessa contínua, nessa busca incessante por crescer espiritualmente. Você deve continuamente, todos os dias, buscar crescer e crescer e crescer, como aqueles dois textos que às vezes eu cito aqui da igreja: cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você deve cada dia mais conhecer Jesus. E aquela citação que eu falei lá no início, talvez você entenda um pouco mais agora, John Newton nos diz: eu não sou o que devia ser. O que é que nós deveríamos ser? Deveríamos ser como Jesus. Eu não sou o que quero ser. O que você quer ser? Parecido com Jesus. Eu não sou o que eu espero ser. Contudo, eu não sou o que costumava ser. O passado ficou para trás. Você não é o que você era. Graças a Deus por isso. E pela graça de Deus, eu sou o que sou. O que você é hoje é uma construção da graça de Deus na sua vida. E eu espero que você reconheça a mão de Deus em você. Se você hoje conhece a Deus, coloca em prática esse conhecimento, é uma pessoa que demonstra amor e bondade para o seu próximo, é Deus que tem trabalhado na sua vida. E, como ele diz, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Ou nas palavras do apóstolo Paulo, que ele está fazendo um eco aqui.
Eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja, mas eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, pela graça de Deus, Paulo diz, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, você é exatamente o que você é, e essa graça deve continuar abundando para que amanhã você se torne melhor do que o que você é hoje. Melhor é mais parecido com Jesus, mais santo, mais separado desse mundo, com a mente mais bíblica, pensando de acordo com os termos da palavra de Deus, anulando a cada dia mais a si mesmo, pensando como Deus quer que você pense de acordo com a sua palavra. Percebe? É inteiramente dependente do Senhor. É assim que nós devemos ser.